Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na perseverança, mais um dia segundo o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. A fé que tem que ser participante do início ao fim. A fé vem pelo ouvir, ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo, o Evangelho, do qual o Pai disse, fazei tudo o que ele disser, e ele disse: ide anunciai o Evangelho a todos os cativos, os oprimidos. E ele é aquele que disse: eu vos aliviarei, tomai sobre vós da minha canga o meu fardo, que é leve, meu jugo é suave, do qual nós perseveramos segundo o seu jugo, do qual ele mesmo nos ensina. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo ele opera em nós, porque quando permitimos, como barros na mão do oleiro, ele é aquele que nos prepara, para com um caráter aprovado, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, calçando os pés na preparação do Evangelho da paz, usando o escudo da fé, do qual nós apagamos todos os dados inflamáveis do maligno, revestindo a cintura e os lombos com a verdade, a sua verdade que é um escudo e broquel, coraça da justiça, através do exercício constante da fé, adicionando as virtudes de Cristo à nossa fé, alcançamos o discernimento, examinamos entre o Espírito, tornamos a própria justiça do Deus Altíssimo, do qual concedeu ao Filho o julgamento, e o juiz está de pé como quem pisa uva nos lagares, no centro do trono. E assim, todo aquele que em espírito e em verdade persevera, há mais esperança para estes que seguem, não segundo a sua vontade, como o próprio Jesus disse: Pai, se possível, me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. E ele cumpriu em tudo. A Bíblia diz que o varão que domina a sua boca domina todo o corpo. O varão é perfeito, e assim ele dominou, assim é o varão perfeito. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo ele opera em nós, como ouvintes e praticantes, do qual ele sempre nos ensina. Aquele que é somente ouvinte ilude-se a si mesmo. Quando José foi lançado na prisão por acusação de ter estado com a mulher de Potifar, sabemos, segundo a Bíblia diz, que ela dava sempre em cima de Potifar, em cima de José, a mulher de Potifar. E José sempre se dizia, como ficaria eu diante de Deus se assim proceder, porque José tinha uma consciência que o acusava como cumpridor diante de Deus. Assim nós devemos agir. Embora a mulher de Potifar arma uma cilada para José, e ele fica acusado diante diante ali de Potifar, pela mentira da mulher de Potifar, ele tinha a consciência que o acusava como cumpridor diante de Deus. Isto é o que nos importa. Deus
nos conhece através das nossas atitudes. Ele através de Jesus Cristo, que está com o poder do Pai Altíssimo para julgar, é aquele que nos justifica, é aquele que nos julga. Ainda que homens façam julgamento a nosso respeito, falsas calúnias, difamações, a nossa consciência diante de Deus nos acusa como cumpridores. E isso é o que nos importa, e não falsas reputações, acusações que o acusador é aquele que aponta o dedo, diante dos irmãos, dos amados em Cristo. Mas Jesus é aquele que nos justifica. Assim como o Deus Altíssimo ria com desprezo dos zombadores, dos insultadores de Cristo ungido e Jesus, o Filho do Homem, Jesus atualmente que reina, que governa com justiça, com equidade, exerce o direito sobre nossa vida e nos justifica, diante do Pai. É aquele que nos justifica diante daqueles, assim como o Pai ria com desprezo dos zombadores, atualmente o Filho do Homem, a natureza divina, ri com desprezo daqueles que insultam e acusam aqueles que falam através do Espírito, que é a verdade. E assim, tudo que é dito nas trevas é revelado na luz. Tudo o que é dito nos quartos, nas recâmaras, é anunciado no alto do telhado. Porque a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras são más, e a luz expõe as suas más obras. Como Jesus nos ensina, se chamaram até o dono da casa de Belzebu, quanto mais os seus domésticos. Ele disse: eles, antes de vos odiarem, eles me odiaram. Eles odeiam não a vós, mas a verdade que vós anunciais, que procede do meu Espírito, que expõe as suas más obras. Mas a Bíblia diz que esta casa é uma casa amotinada. Continue falando da verdade. Aquele que quiser ouvir, que ouça. Aquele que não quiser, que não ouça. E assim nós perseveramos, segundo o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, porque Ele é fiel, Ele tem nos sustentado, nos justificado, Ele tem cuidado de nós quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. Ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário. Ele nos acrescenta muito mais do que pedimos. Pedimos em conformidade com o seu Espírito, porque muitos não sabem pedir, pedem por motivações erradas, para esbanjar segundo o padrão deste mundo, por isso não recebe. E também a Bíblia nos diz que tudo sucede a justo e injusto. Muitos tomam por empréstimo e se tornam escravos daquele que a tomou. A Bíblia diz: o mundo já és do maligno. E muitos, a Bíblia diz que enquanto não pagarem o último ceitil, não sairão dali. Mas nós, como o próprio Abrão disse, quando o rei de Sodoma lhe faz a proposta, te devolvo as fazendas, lhe dou as fazendas e tu me dá as almas. E ele disse: longe de mim que tomei algo de ti. Tudo o que tenho foi o possuidor dos céus e da terra que me deu. Assim, nós agimos, tomamos
daquele que é possuidor dos céus e da terra, daquele que é fiel, daquele que tudo nos acrescenta e cuida de nós até mais do que pedimos. Ele sonda o intento da mente e do coração e vê que há sinceridade em nós. Ele é aquele que sonda e conhece as atitudes, aonde o próprio Espírito nos direciona com uma consciência como cumpridores. Tudo pelo operar do Espírito Santo, que por si mesmo ramo nenhum produz os bons frutos. Sempre na dependência da videira verdadeira, a qual nos direciona, da qual nos permite produzir mais frutos ainda quando nós permitimos a poda, e Ele é aquele que através das suas advertências nos poda e nós produzimos mais ainda. Alguns 30, outros 60, outros 100 por um. E assim, em mais um dia nós perseveramos, segundo a sua justiça, segundo a sua equidade, exercendo o direito. E nós agradecemos a Ti, Jesus, por mais um dia, porque o Senhor é aquele que tem cuidado de nós, o Senhor é aquele que estende a sua mão poderosa, seu braço forte sobre nossa vida. E assim nós Te agradecemos, porque até aqui nos sustentou o Senhor. Um final de dia com graça, com sabedoria, nas bênçãos do Senhor Jesus Cristo, porque nós somos abençoados através dele nas regiões celestiais. Chegamos até o Pai com um espírito de ousadia, intrepidez e não de covardia. Cristo faz com que nós chegamos com ousadia, porque através do operar do seu Espírito, Ele nos concede a consciência, nos acusando como cumpridores, da qual o Pai agrada e recebe as nossas orações com um aroma agradável, os louvores e adorações, com o coração, com entendimento, amando somente o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma, amando o próximo como a ti mesmo. E assim, em mais um dia, nós somos gratos, Jesus, porque até aqui nos sustentou o Senhor. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.